pessoal, pela primeira vez viemos aqui entrevistar o Jair, da JAJ. Esse final de semana foi um final de semana intenso, onde a gente viu o Jair profissional ensinando aqui os meninos a cortar, a fazer meia esquadria, montar nicho, cuba, aqui na F3 Cortes. Foi muito legal. Jair, prazer te receber aqui, viu? Satisfação. E agora a gente vai fazer algo diferente. A gente vai mostrar um outro lado do Jair. Então a gente vai começar uma série de perguntas agora, onde ele vai responder um pouquinho mais sobre a vida pessoal do Jair. A gente encurralou ele aqui, né? Que eu tô sentindo que ele tá tenso, que ele falou assim, é a primeira vez que as coisas se invertem aqui. Então... Essa é inédita. Essa é exclusividade mesmo, nunca tinha acontecido. Normalmente eu pergunto num podcast, sou eu ali perguntando toda a vontade lá no meu canal agora. Se Deus quiser. E quero falar que assim, foi muito gratificante a sua presença aqui. Eu vi que os meninos aí que ele deu um curso aqui, a gente cedeu o espaço da F3 para ele estar aqui. E foi muito legal, tipo, algumas pessoas aqui também, funcionários nossos também fizeram treinamento. E foi bem gratificante. Eu aprendi muito com esse cara aqui também. E foi super legal. A recíproca é verdadeira, porque eu também aprendi demais. Agradecer ao Fernando Maisabal por ceder o espaço, né? Para realizar esse projeto a gente depende de ajuda, sozinho a gente não realiza. E parar a sua produção para receber a gente, como vocês é muito gratificante, né? Eu fico muito agradecido. A gente que agradece. Bom, vamos lá. Quem é o Jair? Responde pra gente. O Jair é uma pessoa normal como qualquer outra, né? Até eu acho engraçado quando você encontra alguém e fala, nossa, o Jair do canal. É uma pessoa normal como qualquer outra, com dificuldades, né? Com vida pessoal, com problemas, com risos, erros e acertos, né? Uma pessoa com muita vontade de fazer alguma coisa, de conseguir ajudar, tem aquela ambição, que já sofreu muito e depois que entrou na internet viu um mundo totalmente diferente. Às vezes a gente nem acredita, né? Pô, tanta coisa, eu nunca me imaginava a situação que a gente está hoje, onde eu estou hoje. Isso aqui para mim é algo que eu nunca tinha imaginado. É gratificante, mas o Jair é uma pessoa comum como qualquer outra, né? Um trabalhador que tem vontade e corre atrás. Muito bem. Eu posso falar que esse cara é gente boa demais, viu? E onde o Jair nasceu? Eu nasci em Santa Helena de Goiás. E quantos anos hoje você tem, Jair? Eu tenho 41 anos. 41. 41. Muito bacana. O que você mais gosta de fazer, Jair? Eu gosto de inventar, eu gosto de criar, né? Eu tiro, às vezes a gente tem que dar aquela desligada, né? Tirar aquele momento para relaxar, eu, minha esposa, andar ali um pouquinho, mas parece que minha cabeça não para. Eu tenho que estar criando o tempo inteiro, né? Investir no canal, produzir. A porcelanaria para mim, meus amigos me falam, Jair, você tem que descansar e relaxar. Mas eu estou relaxando, isso é relaxante para mim, eu gosto de fazer, eu gosto de criar, né? Curtir o meu espaço, o meu sossego. Né? Isso é muito legal. Tem até uma frase que diz assim que, depois eu preciso até procurar o autor, tal, assim, que quando você encontra algo que você tem prazer de fazer, você não precisa trabalhar nem um dia sequer, né? Eu vou falar para os meninos, a gente procura trabalhar em algo que dê um dinheiro, que seja interessante. Mas se você conseguir juntar, trabalhar com o que dê dinheiro e que seja algo que você gosta, aí é 100%, você não trabalha mais. Né? Você está sempre fazendo o que você gosta, o resultado vem, é consequência. E o Jair é casado? Pode dizer que a gente é casado, né? A gente é uma doida aí que a gente já mora junto, já tem. Ele já tá dando uma olhadinha pra lá, a esposa dele tá ali, ó. Ele é casado, sim, até que enfim chegou o momento de sossegar, né? A gente tem uma companheira, hoje é mais que uma esposa, né? Ela é uma sócia, é uma companheira, é uma amiga, ela é tudo, né? A única pessoa que a gente me aguentou, então tem que. Essa parceria é muito boa, a gente pode falar que aqui tá o casal e ela tá ali e o Jair tá aqui pra gente. É sucesso garantido. A gente mudou muito, fortaleceu muito. Às vezes assim, teve a fase das briguinhas e tal, mas chegou num ponto que você sofria alguma coisa ali, você falou, pô, sozinho não dá. Hoje sozinho, você perde um pouco o motivo por que você está fazendo. Né? Eu tenho meus filhos já estão criados, já estão seguindo seus caminhos. E aí se você não tem um motivo só, fazer só para você mesmo, de qualquer jeito, parece que vai estar bom. Aí quando você tem alguém, tipo, eu faço por ela, eu faço por nós, né? A gente faz pelos cachorros, pelos cachorros, mas bom, ela é uma companheira. Né? E quantos filhos o Jair tem? Eu tenho 2 filhos. 2, como eles te amam? Tem o Liam, né, que é o rapazinho mais novo, tem a Eliamar. E quantos anos eles têm? A Eliamar está com 21,
O Leão, acho que está com, não sei se é 16 para 17 anos. Ai, acho que em novembro agora foi 17. Já crescidinho. Tá, grandinho já. Qual que é a maior diferença do menino Jair, nascido lá em Santa Helena, pro homem Jair de hoje? Olha, eu não sei, assim, tanta diferença, porque eu falo dos meninos, sempre eu já converso. Parece que eu já nasci assim. Eu falo com os meninos, até engraçado, eu com 7 anos de idade eu já não sentava no colo da minha mãe mais. Eu sempre fui muito fechado. Não falo que eu tenho muito o sistema do meu avô, por parte de mãe. Meio sistemático demais, meio sério. Apesar de eu brincar o tempo inteiro, você olha para mim, eu sempre estou com a cara fechada. Parece que não é porque eu quero, é espontâneo, eu sempre estou ali. Mas eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito criativo, desenhava, gostava muito de ler. Desde criancinha, 8 anos de idade, eu lia dicionário. Eu fazia tipo, segunda, terceira série, às vezes o professor falava alguma coisa, os meninos sabiam. Eu falei, mas como que eles não sabem? Né? Mas assim, sempre fiz as partes de arte, ser arteiro, isso é normal, né? Menino que não corre, não faz arte é um menino doente, tem algum problema. Mas eu acho que não muda não, eu sempre fui muito curioso demais e ter vontade demais de fazer alguma coisa. Nunca gostei de ser funcionário, nunca gostei de ser mandado. Se eu tenho alguma coisa para fazer, não, eu vou fazer, não vou esperar me mandar. Então acho que isso aqui foi o que ajudou muito eu começar a minha caminhada, né, de construir alguma coisa. E como que você, conta pra gente um pouquinho, como que você começou a trabalhar na construção civil, Jair? Construção civil, eu comecei de menino, eu entrei na construção civil com 14 anos de idade. Eu acho que eu já tinha, eu falei que eu já nasci meio pré-programado. A gente é de família de fazenda, né, de interior, e na época quando você era menina, meu pai dava galinha pra gente criar, né? E eu fazia casinha de tijolo para minhas galinhas. Amassava barro e já fazia casinha. Parece que você já nasceu daquele jeito. E comecei aos 14 anos, vamos caçar um serviço, fazer alguma coisa. E um irmão meu me levou para trabalhar de ajudante, né, de servente, com um senhorzinho que ele trabalhava. E eu já gostei. Já falei, não, você ter a possibilidade de trabalhar, pegar um terreno limpo e terminar uma casa bonita, falei, nossa, eu participei daquilo ali. E aí eu fui banhando gosto, fui aprendendo mais e mais. E foi até, como se diz, até onde deu para ir, né? Nossos limites. Aí como se Deus começou a fazer outros planos. Que legal. E qual foi o maior desafio até hoje, Jair, para você começar a trabalhar com a internet? Com a internet? A internet ela entrou como acaso. Eu vou fazer um ali, parecia um robô na frente das câmeras, cheio de manias, né, dicção. Você nem sabia que você tinha, né? Tô gravando ali, eu ficava arrumando o nariz e excessos. Nossa, eu faço desse jeito. É um aprendizado até hoje, todo dia você está inovando. Entender um pouco de tecnologia, eu não entendia nada de edição, como que funciona, não que eu saiba muito hoje, mas a gente tem uma noção, lidar com o público, né? Aprender a aceitar, ignorar, né? Responder. Eu acho que a parte mais difícil da internet é você lidar com o público. Graças a Deus hoje, não é demagogia, mas meu canal tem uma aceitação positiva, porque não é um personagem, é o que eu faço, então é fácil falar do que se faz, né? E quando tem algum tipo de ataque ou de pergunta, eu não tenho dificuldade para falar daquilo, mas sempre tem eles falam que árvore que não dá fruto não toma pedrada, né? Então tem aquele dar um alfinetário, quer te atacar, então você saber ignorar aquilo, você coloca seus objetivos em primeiro lugar, acho que é a parte mais difícil. E quais são os seus principais defeitos, Jair? Defeito? Eu sou muito generoso. Eu sei que às vezes assim, eu acho que é uma vantagem e um defeito que eu tenho. A qualidade é um defeito. Porque por eu ser generoso, eu sou muito determinado. Eu vou fazer, vai acontecer. Mas às vezes eu acho que eu forço um pouco, né? Às vezes eu falo coisa que talvez eu não precisaria falar daquela forma. A Sibeli mesmo sofre comigo, eu descarrego. Mas eu acho que o Fernando acompanhou no curso, ele acompanhou pressão nos meninos. Mas eu entendo assim, se você não pôr pressão, não vai. Ele vai no ritmo. E a gente não tem tempo hoje mais na vida. Se você quiser fazer alguma coisa, eu fico preocupado, vou ministrar um curso. A minha preocupação tem que ser bom esse curso para ele, tem que ter aproveitamento. É o dinheiro dele que ele está gastando. E aí você força. Eu acho que um dos principais é eu ser muito generoso. Agora, os outros eu não sei, né? Eu teria que perguntar aos universitários. Talvez por você ser genioso demais, a frustração é algo que te acompanha muitas vezes? Não, eu acho que eu já deixei para trás. Eu já tive, né? Eu já posso dizer que eu já tive as minhas frustrações,
mas num certo dado momento da minha vida eu desfiz as amarras, né? Eu deixei para trás, eu sou muito assim de não absorver. Não é porque eu não gosto de alguma coisa ali, ou de alguém, ou de alguma situação, que eu vou carregar aquilo comigo. Eu sei que isso me prejudica. Igual, quando eu entrei na porcelanaria, trabalhar com o segmento ele é muito sensitivo, você tem que sentir tudo. Se a sua mente não está legal, você vai passar aqui para a peça, né, com o seu corte. Agora tem uma coisa me incomodando, a minha mão está tensa, eu danifico um corte, então eu aprendi a isolar. Eu falo, desliga a cabeça, não pense em nada, pensa no que você está fazendo. Mas então eu acho que eu cheguei num certo ponto, te incomoda até um certo momento, mas você toca. Eu sempre coloco, é lá na frente. E tem por ter aceitação, mas não assim, pela aceitação quando eu falo assim, aconteceu alguma coisa de ruim, eu não me martirizo não, é aprendizado, aqui eu não erro de novo, eu absorvo o que foi de bom daquilo ali, carrego, toco pra frente, não paro para perder meu tempo. A gente até costuma brincar, eu e o Fernando, que tudo na vida ou é bênção ou é lição, né? Quando dá certo é bênção, quando não deu certo é lição. Lição, é aprendizado. Mas caiu alguma coisa ali, aí entendeu? Eu tava até brincando assim, pegando o pé dos meninos, quebrava um cantinho, o cara ficava lá falando, não meu amigo, caiu, o que você pensa? Se corrija, não deixa nem na ponta de novo, não vai cair de novo, e já faz outro, acabou, né? E bola pra frente. Então isso aí pra mim foi muito aprendizado, principalmente quando eu entrei na área empresarial mesmo. Aí eu tive que aprender muita coisa. Porque é aquele negócio que a gente fala, a gente aprende mesmo quando dói no bolso. Dói no bolso você não esquece não. E a maior qualidade do Jair? Qualidade? Como eu falei, eu acho que eu assim, um gênio, mas assim, eu sou... tento ser prestativo, né? O que puder fazer para ajudar, independente se é uma pessoa boa ou não, mas eu sei que ela precisa, eu tenho muita vontade de ajudar. Eu falo que o ser humano ele não é carente de financeiro, ele é carente de instrução. Às vezes você precisa de uma palavra de incentivo, vai dar certo, gosto de fazer minhas lives para conversar com os meninos. Você vê muitas pessoas que precisam apenas assim, vai, tenta, né? Dá certo, ensina, passa para frente que você vai mudar a sua vida, pelo menos vai ter um pouco de dignidade. Porque eu sei que é passar falta, eu sei que é chegar num ponto assim que você fala assim, eu não aguento mais. Não, eu aguento, eu tenho que aguentar, eu não sei falar não. Enquanto eu der conta de levantar, eu aguento. Então acho que é uma das qualidades que eu tenho, né? Tentar ajudar da maneira que puder ali, né? Pelo menos com instrução. Legal. E a última pergunta da minha parte agora aqui, depois eu vou passar para o Fernando, qual é o legado, Jair, que seus pais deixaram para você? Olha, como eu falei, eu sou uma família de muitos irmãos. Então, quando você... Quantos são? Nós somos 13. 13. É muito irmão. É muita gente. Então, assim, é meio difícil ter um relacionamento onde que a atenção seja igual para todo mundo, né? Pai tem que trabalhar, mãe tem que trabalhar, então passou por muitas coisas. Mas eu sempre tive aquilo, assim, eu não critico pai, eu não critico mãe. Meu pai, com os defeitos que ele tinha, eu sempre falo assim, meu pai é vivo até hoje, as qualidades, meu pai nunca deixou faltar, sempre fui farturento, então sempre carreguei isso para mim. Né? Pô, você não vai deixar faltar, tem vontade de comer, come, né? Se você não dá conta, vai faltar para comprar um arroz e um frango, então não falta. Da parte da minha mãe, assim, também minha mãe sempre foi muito trabalhadeira, quando eu morava na fazenda, cuidava daquele tanto de menino, cozinhar para peão, então aquela determinação. Então sempre fui de focar no que você tem de bom para me oferecer. Eu acho que minha família e a educação, né, o que é certo. Eu lembro uma vez que eu apanhei da minha mãe por causa de um apontador de lápis. Um amiguinho me deu, eu cheguei com esse apontador de lápis. Você não esquece. Então, o que é certo, o que é errado, né? Então acho que eu posso falar que seja isso, né? Uma criação. O que não é seu, não traz pra cá. Não tem, não. Ali era rigoroso mesmo nessa parte, né? Pô, pra trabalhar, porque quando você é adolescente, você tem aquela fazinha da preguiça, tá? Não, você vai trabalhar sim, né? Você vai ter o que é seu, vai conquistar o seu dinheiro. Então não alisava não. Então acho que foi muito bom pra mim. Quer deixar um recadinho pra eles? Assim, como você fala, pessoal, você tem vontade de fazer alguma coisa, você tem que levantar e correr atrás, né? Falando da porcelanataria em si, que é um segmento que está começando ainda, pode falar que ele não está em ascensão ainda, você pode fazer na sua casa, dá para você mudar a sua vida. Eu sempre falo assim, não é porque eu dou curso, não, o canal está aí, tem vídeo de graça ali para você fazer, pegar referências. Quando a gente pega referência com pessoas que estão tipo, ao seu nível e acima, que estão crescendo, igual
tanto aqui como eu já vinha, né, espelhado em vocês mesmo, da F3 Sport, pô, a parte empresarial, administração, conhecer de perto a pessoa. Às vezes você via de uma forma, igual eu falo, até brinquei com o Fernando, eu vi o Fernando assim nos vídeos, esse cara pega na massa. O Fernando é multiuso, ele agarra mesmo, chega ali, faz, tem preguiça de sujar. Então assim, tá se espelhando para estar crescendo, né? Sempre tentar ser melhor, um pouquinho a mais, não ficar se lamentando. Legal. Bom, agora vai ser um bate-bola aqui. O Fernando vai falar uma palavra. Meu Deus. E você fala outra aqui vem na sua cabeça. Pode pular? Assim, pula essa. Bate-bola rápido com o Jair, da JJ. Vamos lá. Família. Cara, acho que é uma base, né? Ela vai ser o que vai definir o que você vai ser mais pra frente. Né? Casamento. Eu acho que chega no momento que tem. Depende, né, de alguém sozinho. Por mais que você seja fechado, chega num momento que você se sente realmente sozinho. Você precisa de alguém para construir algo. Legal. Profissão. Hoje eu estou partindo muito para a parte da internet. Você entende? Eu acho que por estar no momento que está em ascensão, eu sempre falo, se a pandemia teve alguma coisa de boa, pode-se dizer que seja isso. Ela mudou o conceito de muita gente, tanto empresas como pessoas, né? Eu acho que tanto trabalhar com conhecimento, passar conhecimento, eu sou de família de professores, eu acho que deve ser por isso que eu gosto de ensinar, mas trabalhar ensinando e focar mais na internet da agora para frente. Futuro. Sossego. Boa. Sossego. Deus. Cara, acima de tudo, é a sua base, é confiar, independente se você tem religião ou não, é só ele que manda ali. Confiar. Sucesso. Sucesso é você estar bem contigo mesmo, né? Eu não vejo sucesso como financeiro, o reconhecimento, né? Você ser lembrado por algo de bom que você fez. Eu acho que para mim é o sucesso que eu preciso. Eu acho que a palavra-chave agora é sonho. Sonho. Eu acho que vem no futuro mesmo, é o sossego. Eu até brinquei, às vezes a gente está começando a vida, começa lá de baixo, né? Tá uma vidinha devagarzinho, não tem tanta dor de cabeça. Você trabalha, passa tantos problemas, ganha seu dinheiro para conseguir comprar um lugarzinho sossegado para voltar a ter o que você já tinha. Então, assim, eu tenho vontade de ter um lugarzinho sossegado. Meu sonho futuro fala da Sibéria, comprar um pedacinho de terra na beirinha do rio para ir lá descansar. Desligar um pouco a cabeça. Muito bom. Jair, obrigada, né, por mais um dia aqui com a gente. A gente está muito feliz por você, pela Cibele. É um prazer enorme conhecer pessoas do bem, né? Acho que é o que eu tenho para resumir quando eu vi o Jair pela primeira vez na internet, né? E conseguir, como é que fala? Constatar, né? A verdade daquilo que você é, da sua essência, é realmente isso. Você é muito transparente, você é muito simples, você ensina aquilo que você sabe, você quer mesmo o melhor para as pessoas e não tem outra coisa, né, para esperar o retorno do que coisas boas para você. Então eu desejo tudo de bom no seu canal, né, no seu sonho aí de encontrar esse sossego, que acho que é o que todo mundo quer, né? Rapaz, as portas vão estar sempre abertas aqui para você, para nossa parceria, quando você quiser visitar também, tudo. Assim, fico gratificado de você ter prestado esse curso aqui com a sua equipe, com a minha também junto. Eu tive junto nos 3 dias de curso aqui. E o pessoal que quer se profissionalizar mesmo nessa área da porcelanaria, pode confiar no Jair aqui que vai sair filé. Eu agradeço muito a oportunidade, igual eu sempre falo, o pessoal fala assim, Jair, faz um curso aqui, faz um curso ali. Eu falei, não é simples, né? Eu dependo do logístico, eu dependo de achar realmente, igual eu falei com os meninos, quando eu vou fecho com alguém, né? Igual eu conversei com o Fernando Mais Aval, se dava certo, a gente cedeu o espaço e tal, você faz um compromisso com outras pessoas, pode acontecer um monte de coisa. Muita gente fala assim, Jair, faz aqui, eu vou arrumar o espaço. Mesmo quando eu vou fazer, eu sempre já deixo ali de reserva um outro lugar, porque pode acontecer. Né? Hoje confiar é muito difícil, né, para você fazer alguma coisa. É seu nome que você pôs na frente, você fez um compromisso com outras pessoas, e eu sou muito preocupado com a questão do compromisso. Quando alguém chama a minha atenção por um erro, parece que aquilo me incomoda demais. Eu sou perfeccionista demais para fazer as coisas certas. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade que vocês deram, né, ceder o espaço. Como eu falei, eu vejo futuro demais com vocês na parte digital, né? Eu acho que foi o primeiro contato que a gente teve ali, de trabalhar, e o que precisar, eu vou estar à disposição, né, nos projetos, e só tenho a agradecer. Para mim foi uma satisfação muito grande conhecer vocês dois de perto,
né? Já tinha visto vocês pessoalmente, acho que foi na Expo Revertir em 2020, né? Vi lá de longe, mas a gente não tinha intimidade. Falou, esse pessoal lá, deve ter sorte, né? Vai começando. Então, para mim é gratificante estar aqui hoje. Que legal. Viu? Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista aqui com o Jair. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse outro lado desse profissional incrível, essa pessoa maravilhosa que a gente teve a oportunidade de conhecer nesses últimos 3 dias aqui de curso na F3 Codes. Isso aí, gente. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.